Boa tarde a todos, eu sou o Halley Cruz, eu sou médico pediatra e sou da área técnica de saúde da criança do estado de Santa Catarina. Nós vamos falar hoje aqui sobre saúde da criança na atenção básica. A atenção à saúde da criança é muito importante porque esse grupo é o grupo mais vulnerável em todo o ciclo de vida. Bom, a infância é uma fase de mudança muito rápida, principalmente nos 2 primeiros anos e principalmente no primeiro ano de vida. E devido a essas mudanças no crescimento e desenvolvimento muito rápidas, é uma fase de muita vulnerabilidade. A criança está exposta muito mais facilmente aos fatores externos, fatores do meio ambiente, e com isso pode adoecer e morrer com mais facilidade. Então, por isso, ela necessita, devido a essa vulnerabilidade, ela necessita de atenção e cuidados de saúde especiais. Para a gente saber, para a gente perceber a mudança, como acontecem mudanças tão rápidas, a gente percebe que no primeiro ano de vida, é onde essas mudanças acontecem mais rapidamente, o peso triplica desde o nascimento até completar 1 ano de idade. A estatura aumenta em 50% e o desenvolvimento é muito acelerado. A gente observa que a criança, quando nasce, é um ser totalmente dependente e quando chega a 1 ano, ela já está caminhando, ela já está sentando, já está contactando com o meio ambiente, com as pessoas que a cercam. Então, é uma evolução muito rápida que deixa a criança vulnerável por causa disso. Bom, as ações prioritárias para que da saúde da criança na atenção básica seriam o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança, devido a essas mudanças muito rápidas, a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável, que é muito importante para prevenir doenças, para evitar para favorecer o crescimento e o desenvolvimento da criança. A atenção às doenças prevalentes na infância, existem doenças que são específicas e ocorrem mais nessa fase da vida e, portanto, tem que se estar atento para o tratamento na hora adequada dessa doença. As imunizações, as vacinas que previnem muitas doenças que há um passado não muito longo, não muito longe, matavam muitas crianças. Nós tínhamos uma mortalidade infantil muito alta devido a doenças infecciosas, que hoje em dia muitas nem ocorrem mais por causa da vacinação, da imunização das crianças. Então isso fez com que também se reduzisse muito a mortalidade infantil, principalmente no período tardio. Criança acima de 1 mês morria muito por essas doenças. E hoje, então, essa mortalidade diminuiu, ela se concentra mais na fase neonatal, que seria no primeiro mês de vida da criança, que são a maior parte devido a outras causas. A prevenção e atenção aos casos de acidentes também, e maus tratos, então muito importante porque, devido a esse desenvolvimento muito rápido da criança, que a gente já falou, ela está exposta ao meio ambiente, a perigos, a acidentes, a criança a se queimar, a cair, a se ferir. Então, também tem que se ter uma atenção muito grande e trabalhar muito a prevenção desses acidentes. E maus tratos também à criança. A gente, muitas vezes, o serviço de saúde não percebe, mas a criança pode chegar num serviço com sinais de maus tratos e não ser percebido. Então, a gente tem que estar sempre em mente que algumas lesões podem ser devidas a maus tratos. Então, tem que estar sempre atento para notificar os casos de maus tratos e cuidar da maneira adequada. A vigilância dos óbitos infantis e fetais também é um fator importante para a saúde da criança, porque se percebe com a investigação dos óbitos que muitos óbitos, ou até a maioria, são óbitos perfeitamente preveníveis. Então, a vigilância desses óbitos vai fazer com que a gente tenha condição de executar ações, de planejar e executar ações para prevenir esses óbitos e não ocorrerem óbitos evitáveis. Quanto ao acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança, esse acompanhamento deve ser feito por avaliações programadas e com atenção a alguns fatores, Ele possibilita, a gente avaliando o crescimento e desenvolvimento da criança, possibilita a detecção precoce de agravos que podem levar a criança à morte ou até que prejudique o seu desenvolvimento e seu crescimento.
não permitindo que ela alcance o potencial genético que ela já leva dentro de si. Para o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento da criança, a gente sugere um calendário de avaliações, um mínimo de número de avaliações para essas crianças. No primeiro ano de vida, a área técnica de saúde da criança sugere que no mínimo nós tenhamos 7 atendimentos a essas crianças. Então esses atendimentos seriam dentro dos primeiros 7 dias o primeiro atendimento, depois com 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses e com 12 meses. Então, pelo menos a gente deve ter esse número de atendimentos e nessas datas que aqui a gente vai poder trabalhar e acompanhar bem o crescimento da criança e o desenvolvimento. No segundo ano de vida, que esse crescimento, esse desenvolvimento já é mais lento, então não se precisa tantas avaliações. A gente sugere 3 avaliações no segundo ano de vida, com 15 meses, com 18 meses e com 24 meses, quando completa 2 anos. A partir do terceiro ano, né, de 2 anos para cima, a gente sugere um atendimento anual. Pelo menos uma vez ao ano a criança deve ser atendida. Isso é um calendário mínimo de avaliações. Não significa que isso está bom. Isso é o mínimo que se pode fazer, que se deve fazer. O ideal é que a gente tenha mais avaliações para a gente acompanhar melhor esse crescimento e desenvolvimento da criança. Quando a gente pode fugir desse calendário? Fugir desse calendário não é fazer menos avaliações, mas avaliações mais frequentes. Então, algumas situações a gente sugere, pedem modificação desse calendário. Situações de risco para a criança, de risco de morte da criança. Então, por exemplo, a perda ou manutenção do peso, acompanhando-se o gráfico do crescimento e do desenvolvimento, então se vai avaliar se essa criança está ganhando peso dentro do que é esperado ou não, né? Caso ela não esteja ganhando peso dentro do esperado ou até perdendo peso, isso significa que deve haver uma atenção mais precisa para essa criança. É uma atenção mais frequente. Então, o desmame precoce também. Se a criança parou de ser amamentada precocemente, isso também representa um risco, né? Ela vai usar outros tipos de alimentos que podem levar a problemas de saúde dessa criança. Então, ela também pode se mudar, né, esse calendário, fazendo avaliações mais frequentes. O baixo peso ao nascer. A criança que nasce com baixo peso, ela também precisa ser acompanhada mais de perto e com avaliações mais frequentes, porque essa criança é uma criança com grande risco de adquirir infecções, de ter afecções que vão prejudicar o seu crescimento e seu desenvolvimento. Ou então, se essa criança é portadora de alguma doença que necessite cuidado especial. Então, esse calendário também pode ser modificado para que tenhamos mais avaliações. As atividades que se deve ter em cada atendimento. Então, em cada atendimento, se deve tomar as medidas da criança, prêmio cefálico, peso e estatura, para que a gente possa avaliar se o crescimento está adequado. Então, vamos monitorar, vamos anotar essas medidas nos gráficos e acompanhar a curva do gráfico que está na caderneta de saúde da criança. A caderneta de saúde da criança, por falar nela, é um instrumento importante para a gente avaliar e para a gente ter um registro do que aconteceu com essa criança. Então, a caderneta deve sempre ser pedida para a mãe levar e deve ser sempre anotado tudo que se observa com a criança, deve ser anotado nessa caderneta de saúde que a criança recebe quando sai da maternidade. Avaliação do desenvolvimento. Então, na caderneta de saúde mesmo, existem os parâmetros de desenvolvimento, o que deve acontecer, a habilidade que a criança deve ter, deve adquirir em cada idade. Então, pode-se avaliar a partir dali se a criança está com atraso no desenvolvimento ou não. Um atraso no desenvolvimento requer uma avaliação mais precisa e, às vezes, até uma referência para um serviço especializado. A consulta clínica para o tratamento de doenças. Então, dentro dessa avaliação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, também se deve avaliar se essa criança apresenta alguma doença que precisa ser tratada e que possa estar atrasando o seu crescimento. Também deve ser feita orientações sobre cuidados, sobre aleitamento materno,
procurando tirar as dúvidas das mães sobre algumas dificuldades que ela tem com o aleitamento materno. Alimentação complementar, quando a criança já começa a comer outros alimentos, o que deve ser dado para a criança, orientar a alimentação adequada. Sobre as imunizações, né, se vocês perceberem, as avaliações, o calendário mínimo está sempre dentro de meses em que a criança vai tomar vacina. Então, a gente sempre procurou colocar na época da criança tomar vacina. Então, orientar sobre a imunização naquela data. Sobre higiene também, que para prevenir doenças. E prevenção de acidentes, como nós falamos, os acidentes são muito comuns, principalmente à medida que a criança cresce e que a criança vai tendo mais habilidades. Sobre a promoção do aleitamento materno e a alimentação complementar saudável. Então, se orienta as mães que a amamentação deve ser exclusiva, deve se alimentar ao peito, aleitamento materno exclusivo, só leite materno até 6 meses, até 6 meses só leite materno. Né? Em livre demanda, significa o quê? Que a bebê deve só mamar no peito e quando quiser. Né? Não se fazer horário, porque não é indicado. O apetite é de cada criança. Né? Então, tem criança que vai pedir mais frequentemente, tem criança que vai mamar menos frequentemente. Então, sempre respeitando o apetite da criança. Nunca fazendo horário rígido. E aí corre o risco de se levar a criança à desnutrição. A partir de 6 meses, a criança deve continuar sendo amamentada ao peito, pelo menos até 2 anos, mas a partir de 6 meses ela deve receber alimentos complementares. Alimentos complementares seriam alimentos saudáveis, cereais, tubérculos, frutas, hortaliças, carnes, sempre na forma de papa ou purê. Né? Se o bebê mama no peito, a gente acrescenta 3 refeições por dia, 3 refeições complementares por dia. Se o bebê não mama no peito, toma outro tipo de leite, se recomenda 5 refeições por dia, menos leite artificial, menos leite de vaca ou fórmula e mais alimentos sólidos. As doenças prevalentes na infância, então tem que ter em mente também que quando essa criança vai no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, ela pode estar apresentando alguma doença, que pode até estar atrasando o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, se tem que perceber quais as doenças que estão acometendo a criança e tratar. Não só nas avaliações de ACD, de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, é que se vai avaliar as doenças, mas a criança pode chegar com intercorrências fora das avaliações desse calendário. Então, ela deve ser tratada, deve ser observados sinais de perigo, que são os sinais de risco de morte da criança, para o tratamento imediato dessa doença ou referência a serviços de maior complexidade que poderão tratar mais adequadamente. Então, isso é muito importante, a gente ter em mente os sinais de perigo para a criança para poder fazer a conduta adequada. Que sinais de perigo, sinais de risco de morte a criança pode apresentar? Então, diante desses sinais, como impossibilidade de beber ou mamar, a criança não consegue mamar, não consegue comer, não consegue tomar água, não consegue tomar líquido, então isso é um sinal de grande perigo. Alguma coisa está acontecendo de muito sério para essa criança. Vômitos de difícil controle, então a criança vomita e não se consegue controlar. Então, isso é um risco, uma situação de risco muito grande. Ou então, se essa criança tem convulsões. Então, pode significar uma infecção ou qualquer doença mais séria, ou até uma infecção como uma meningite, que pode dar convulsões e pode levar a criança à morte. Tosse, dificuldade em respirar ou a respiração gemente. Então, isso pode significar uma doença infecciosa pulmonar e respiratória, muito grave, que precisa ser atendida e resolvida rapidamente. Rigidez de nuca ou fontanela abaulada. Então, quando a moleira está tensa, fontanela tensa, abaulada, ou então a criança tem rigidez de nuca, diante de um quadro sugestivo de uma infecção, ela pode ter uma meningite, que é um quadro grave e deve ser referenciado imediatamente para o serviço especializado, de maior complexidade. Mais sinais de perigo são dor ou secreção purulenta nos ouvidos,
Otites são muito frequentes em criança e muitas vezes a otite pode levar a complicações muito sérias. Uma otite pode levar a uma meningite até. Então, se tem que tratar adequadamente uma otite, não se deixar passar, para evitar que essa criança vá sofrer agravos maiores. Umbigo eritematoso com secreção purulenta. Então, os bebês novinhos, que o recém caído umbigo, ou então que ainda tem o coto umbilical, pode apresentar infecção onfalítica, uma infecção de umbigo, que pode ter consequências graves. É uma infecção que pode levar a uma septicemia, pode levar a consequências muito graves, e que tem que ser tratada imediatamente. Se a criança apresenta pústulas, bolhas de pus pelo corpo, ou então petequias, pontos de sangue pelo corpo, isso pode representar doenças sérias também. Então tem que ser tratado. Apatia, inconsciência ou irritabilidade intensa. Ou a criança está muito caída, muito jogada, ou então ela está extremamente irritada. Isso pode ser sinal de uma doença grave, que tem que ser avaliada e corrigida. Quando a criança está com dor à manipulação, geralmente ela está prostrada, mas que ao contato, ao toque, ela sente dor, ela está incomodada. Se os olhos estão encovados, pode ser um sinal de desidratação. Os olhos fundos pode ser sinal de desidratação. O sinal da prega, que é o sinal que quando se puxa a pele da criança, faz uma prega na pele da criança, essa prega custa a se desfazer. Normalmente a pele, como é elástica, quando se faz o sinal da prega, ela deve se desmanchar rapidamente. Quanto mais desidratada estiver a criança, mais devagar essa prega vai se desfazer. Então é um sinal de grave desidratação. Esses olhos encovados, sinal da prega, a pouca urina, então em uma criança que tem diarreia ou vômito, isso pode significar desidratação séria, grave. Deve ser tratada imediatamente. Então, nós falamos que as vacinas foram responsáveis pela redução drástica de muitas doenças que antigamente matavam muitas crianças. E hoje, muitas nem se vê falar. Então, o Ministério da Saúde, nesse ano de 2013, ele sugere, tem um calendário vacinal que sugere algumas vacinas de acordo com a idade da criança. Então, nós temos no quadrinho aqui que ao nascer, a criança deve tomar a vacina BCG, que é contra a tuberculose, e a da hepatite B. Com 2 meses, ela já deve tomar a vacina pentavalente, que seria a tríplice, a difteria, coqueluche e tétano, com a hemófilos influenza B e com a hepatite B. Então, são 5 vacinas em uma só. A da poliomielite inativada, que agora é dada inativada, não mais a Sabin, que é as gotinhas, nessa idade. A vacina oral por rotavírus humano e a vacina pneumocócica 10, contra o pneumococo, que é um micróbio, uma bactéria que produz pneumonias muito graves. Então, essas vacinas devem ser dadas no 2º mês, com 2 mesinhos de idade, a primeira dose delas. Com 3 meses, nós podemos fazer a vacina meningocócica C, contra o meningococo C, que produz, como o nome está dizendo, meningite, a primeira dose dela. Com 4 meses, nós repetimos a 2ª dose da pentavalente, da polio inativada, da vacina rotavírus e do pneumo 10. Então, 2ª dose dessas vacinas. Com 5 mesinhos, nós repetimos a 2ª dose, nós fazemos a 2ª dose do meningococo C. Com 6 meses, nós vamos fazer a pentavalente de novo, 3ª dose da pentavalente, da polio inativada e da pneumo 10. Aí já não tem mais a vacina oral por rotavírus. É só até os 5 meses, até 4 meses mesmo. Com 9 meses, aqui se coloca no calendário a da febre amarela, que não se dá em todo lugar, só onde onde a febre amarela é endêmica, então ela é feita de rotina. Em outros locais, não é feita de rotina. Com 12 meses, nós temos a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, primeira dose, e a pneumo 10 também como um reforço. Com 15 meses, nós temos a tríplice bacteriana, aí é a penta que é feita só em para 3 micróbios. A vacina oral, aí já é oral, poliomielite, já é a Sabin, e a meningocócica C, tudo como reforço. Com 4 anos,
a tríplice bacteriana como segundo reforço e uma tríplice viral como segunda dose também. E com 10 anos, para aquelas áreas endêmicas, a vacina da febre amarela, que vai ser uma dose daí por diante, uma dose a cada 10 anos. Então esse é o esquema vacinal que o Ministério da Saúde propõe a partir do ano de 2013. Quanto a acidentes, que são outras causas, outras afecções ou problemas que podem acometer as crianças nessa fase de desenvolvimento e crescimento rápido. Então, como há um desenvolvimento muito rápido, aquisição de habilidades muito rapidamente, a criança está querendo explorar, conhecer o ambiente em que vive. Então, isso expõe ela a uma série de acidentes, como mexer em tomada, como puxar a toalha da mesa, com o risco de puxar e derrubar o que tem em cima da mesa e ferir essa criança, tendo acidentes graves, como mexer em medicamentos, tomar medicamentos que estão ao alcance, produtos tóxicos, né, detergentes, desinfetantes ou qualquer outro produto que possa causar prejuízo à saúde. Então é muito comum acontecer acidentes, esse tipo de acidente, queimaduras, então fósforo, não deixar ao alcance da criança, isqueiros. Então, porque a criança está aprendendo e ela vai ver o adulto, o que o adulto faz, ela vai querer imitar. E às vezes não está sendo monitorada e pode fazer sozinho e produzir acidentes. Então, quedas, queimaduras, choques elétricos, pode se asfixiar, pode se afogar em piscinas, em praia, rios. Então, a criança corre o risco de se afogar. Intoxicações por produtos tóxicos, como eu já falei, ferimentos, né, com objetos cortantes, e acidente de trânsito nas crianças maiores que já vão para a rua. Então, pode correr o risco de ser atropelado e até de morte por causa disso. Maus tratos, né? Nós falamos no início dessa apresentação que era importante também a gente ter sempre na cabeça, sempre pensando em lesões que podem ser maus tratos. Porque se a criança sofre maus tratos, ela pode estar correndo risco de morte. Então, a gente tem que proteger essa criança notificando esses maus tratos ao Conselho Tutelar e preenchendo a ficha de notificação do Ministério da Saúde para que se possa tomar providências e proteger essa criança desses maus tratos. Então, é sempre importante, caso se tenha suspeita, mesmo diante de uma suspeita, notificar e avisar o Conselho Tutelar, que é o Conselho Tutelar que vai fazer a averiguação se é realmente um caso de violência ou não. Mas a gente deve proteger a criança notificando esses casos de violência. É muito importante isso. A gente pode salvar vida de crianças. A vigilância do óbito infantil, né, que é dentro daquela lista de ações, a última ação que a gente falou. Então, o óbito infantil é o óbito de criança menor de 1 ano. Toda criança menor de 1 ano que morre, a gente considera como óbito infantil. Mortalidade infantil, está dentro da mortalidade infantil. O óbito fetal é da criança que nasce morta, é o natimorto. Então, a criança que nasce morta e que tem mais de 22 semanas de gestação em diante, ou 500 gramas de peso, e nasce morta, a gente considera um óbito fetal. E esse óbito tem que ser investigado as causas para a gente poder promover ações que previnam esses óbitos. Esses óbitos, então, são considerados eventos sentinela. Como deve ocorrer com raridade, deveriam ser raros esses óbitos infantis e fetais. Então, a gente considera um efeito sentinela. Quando acontece, alguma coisa pode estar errada. Pode haver alguma falha no acesso ao serviço de saúde ou dentro do serviço de saúde, que se a gente investigar e conseguir descobrir, a gente pode evitar, pode conversar, pode se articular ações de prevenção para que não ocorram os mesmos óbitos, as mesmas causas de óbito. Então a gente tem, na vigilância do óbito infantil, a gente vai investigar o que aconteceu, vai analisar as causas para determinar a evitabilidade, se esse óbito era evitável ou não e o que fazer para a gente evitar outros óbitos do mesmo tipo. Então, nós vamos propor medidas de prevenção. Então, a vigilância do óbito infantil é importante por isso. Bom, nós nos colocamos à disposição, eu acho que é o que a gente tinha para falar, foi um assunto amplo, mas que a gente discorreu com rapidez.
e que a gente, se as pessoas quiserem, a gente pode colocar, trabalhar item por item desse em outras conferências. Muito obrigado a todos e a gente aguarda as perguntas. Essa pergunta de Balneário Camboriú. A Pastoral da Criança disponibiliza multimistura. A distribuição dessa multimistura pode ser realizada pela equipe do ESF? A multimistura há bastante polêmica sobre multimistura com o pessoal da nutrição, mas a Pastoral da Saúde da Criança trabalha com essa multimistura para prevenir ou para curar, procurar reduzir os casos de desnutrição grave nas crianças. Isso vai depender da equipe, né? Então a equipe é que vai definir, vai conversar, vai definir, e também por meio das observações de estudos, ela pode definir se vai usar, se não vai usar. A área técnica de saúde da criança não se coloca sobre isso. A gente coloca que deve ter uma alimentação adequada e deve ter programas que facilitem a promoção do aleitamento materno, que é importante, que vai prevenir essa desnutrição, trabalhar mais com prevenção. Então, aleitamento materno e alimentação complementar saudável adequada, né, dentro daquilo que a gente colocou ali, né. Alimentação da região, alimentos da região que sejam nutritivos, né, e que sejam naturais. Então, aproveitar os alimentos que tem na região para trabalhar os casos de desnutrição. A multimistura seria mais alguma coisa a mais, né? Não seria o que resolveria, mas sim junto com a alimentação, com a promoção de aleitamento materno e alimentação complementar saudável. A próxima pergunta é de Salto Veloso. Crianças com manchas brancas na pele, só significa dermatite? Pode responder? Bom, criança com mancha branca, depende. A gente teria que avaliar, porque lesão de pele só você avaliando mesmo. O que é essa mancha branca? Pode ser fungo, né? Pode ser um caso de dermatite atópica, né? Que pode causar essas manchas brancas na pele. Então, pele só avaliando mesmo, só o profissional olhando e pesquisando também em livros, em atlas, para ver o que corresponde àquelas manchas brancas. Mas pode ser ou fungo ou dermatite atópica, que pode dar sob essa forma de manchas brancas bem claras, que não descamam, né, e que podem mudar de lugar. Então, às vezes está ali, desaparece, aparece em outro lugar. Então, a dermatite atópica pode ter esse sintoma. Mas é sempre bom, se tem dúvida, conversar com o profissional especializado ou encaminhar para um especialista para dar uma avaliada. Então, a pergunta de Videira sobre o teste da orelhinha é se no SUS é preconizado e se cobre. Você diz cobre em termos de recurso financeiro, né? Isso eu não sei te dizer, que não é a minha área, o recurso financeiro. Mas o importante é que o município se organize para que tenha o teste da orelhinha. Esse teste da orelhinha é necessário aparelhagem especial e um fonoaudiólogo que vá trabalhar, fazer esse teste. Então, é importante que você vai prevenir alguns problemas que mais tarde, pode tratar alguns problemas que mais tarde podem causar problemas sérios, sequelas sérias para a criança, inclusive com distúrbio de aprendizado, né, com dificuldade de aprendizado. Então, acho que se a gente pode, tudo que é preventivo, eu acho que é importante. O teste da orelhinha é prevenção de problemas de audição. Eu acho que deveria, né, o município poderia se organizar para ter esse teste da orelhinha ou no hospital, na maternidade, ou no nível da secretaria do município mesmo. E qual a idade certa para fazer? É o bebê logo que nasce. Pelo menos no primeiro mês, o ideal é já fazer o teste da orelhinha. Quanto mais cedo, melhor. Porque quanto mais demora, essas sequelas esses distúrbios podem estar causando sequelas mais sérias. Então, o ideal é logo no início, a primeira semana, 10 dias, ou pelo menos no primeiro mês. Canoinhas pergunta, quando a mãe é negligente, já foi acionado o conselho, mas a mãe mudou para outra cidade, como que fica? Bom, aí aí já não está mais na jurisdição de vocês, né? No caso, ela mudou para outra cidade, deve ser o que deve ser feito é o conselho tutelar
tentar contactar o conselho de outra cidade, ou se a equipe quiser contactar a equipe de saúde de outra cidade para discutir o caso, é interessante também. Se vocês sabem para onde é que a mãe foi, vocês podem até contactar a equipe de saúde lá. Olha, tal pessoa foi para tal lugar e nós notificamos aqui o caso de negligência e tal. A gente teria que avaliar o que está acontecendo aí. Pode trocar ideias com a outra equipe, mas realmente aí já não cabe mais a vocês o tratar essa criança, seria de outra equipe. Agora, o importante é que o Conselho Tutelar sempre se faça as averiguações, porque eles também têm condições de acessar a outras instâncias para cuidar. Muitas vezes a mãe é negligente não é porque ela é negligente, mas sim porque também está em condições financeiras, condições sociais, que não permite que ela cuide da maneira adequada dessa criança. Então, é importante que a gente tenha também esse contato com o Conselho Tutelar, com outras equipes, para a gente acompanhar o caso. Até outras equipes também e outros conselhos acompanharem. Isso depende do interesse da equipe, né? Pelo jeito vocês estão preocupados com a criança. Então poderia tentar contactar, saber onde é que foi e tentar contactar e ver o que está sendo feito nesse local. Benedito Novo pergunta se o teste do olhinho pode ser feito na unidade de saúde. O teste do olhinho é feito logo que a criança nasce, na maternidade. Então, geralmente, o neonatologista faz o teste do olhinho. É um teste, para os neonatologistas, é um teste fácil, precisa ter um oftalmoscópio para fazer. Pode ser feito também na unidade, sem problema nenhum, mas o ideal é que, como é um teste preventivo, quanto mais cedo, melhor. Então, pode ser feito na maternidade. Caso não tenha sido feito na maternidade e a criança seja um recém-nascido e a equipe saiba como fazer o teste, pode fazer. A Arvoredo pergunta quais ações de promoção de saúde podem ser desenvolvidas com relação à saúde da criança. Bom, é aquilo ali que eu falei, né? Então a gente tem que acompanhar, principalmente acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança. Isso é muito importante. Você está sempre avaliando a criança e acompanhando, como equipe de saúde da família, vocês estarem lá na casa da criança, sabendo o que está ocorrendo com ela e fazendo as avaliações frequentes. Caso a criança precise de avaliações mais frequentes, vocês vão fazer quantas avaliações de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento forem precisas. O importante é isso, aquelas ações ali, promover aleitamento materno, né, promover imunização, né, acompanhar esse crescimento para ver se há alguma doença, alguma intercorrência, alguma desnutrição que esteja causando problema para a criança, para a gente logo tratar e evitar sequelas. Joinville quer saber se complementação com sulfato ferroso e vitamina D, fazer ou não fazer e quando? O Ministério da Saúde propõe que se faça a suplementação com ferro e com vitamina A, né, que ela falou D. Vitamina D. Vitamina A também pode se fazer. Porque por pesquisas se sabe que a ocorrência de anemia nas crianças brasileiras é maior do que deveria ter. Então, isso aí seria o ferro e essas vitaminas seria mais um preventivo. Então, eu acho que pode ser feito, sim. Dr. Pedrinho pergunta se a febre é sempre uma urgência. A febre é um sinal de alerta. Então, quando a criança tem febre, pode não ser nada urgente, mas sempre tem que ser avaliado. Então, só diante da avaliação do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro, é que a gente vai saber se é urgência ou não. A mãe realmente nunca sabe se é urgência. Para ela é. Qualquer alteração da criança é urgência. Então, é preciso o profissional de saúde avaliar para poder saber se é realmente um caso urgente, se precisa tratar logo, ou se é uma febre que não precisa de tratamento, né? Algumas viroses a gente só trata a febre mesmo e a doença se resolve. Mas tem que ser, realmente, febre eu acho que tem que ser avaliado, sim. Salto Veloso quer saber qual a melhor posição para os bebês dormir para orientar as famílias. Agora está sendo recomendado a posição de barriguinha para cima, né, porque de decúbito ventral, porque se por pesquisas, né, nos Estados Unidos se comprovou que as crianças que dormem de barriga para cima, em decúbito ventral, dorsal, perdão, elas têm menos, acontece menos morte súbita, né, o síndrome da morte súbita.
Não se sabe por que também, mas se constatou isso por pesquisa. Então agora se tende a orientar que as mães coloquem as crianças de barriguinha para cima, dormindo de barriguinha para cima. E sempre com a cabeceira da cama um pouquinho elevada por causa dos refluxos, né? Balneário Camboriú pergunta se o próprio pediatra que acompanha o nascimento pode realizar o teste do olhinho. Sim. O neonatologista, que é o pediatra que acompanha o nascimento da criança, é que geralmente faz o teste do olhinho na maternidade. Ele mesmo pode fazer, sim. Tem condição porque é um teste que não é difícil, é um teste bem fácil de fazer. Eu acho que na maioria das maternidades eles estão fazendo. Dr. Pedrinho pergunta para que tipo de anemia é receitado a eritropoetina. Aí teria que... Isso não é um medicamento que seja receitado assim na atenção básica, né? O ideal é que seja prescrito pelo hematologista, né? Um caso de anemia onde não está eritropoetina é um hormônio que faz com que haja produção, que acelera a produção de elementos do sangue, né? Hemácias, leucócitos, principalmente hemácias. Então seria um caso de anemia por um problema na medula óssea, né? Onde se produz as hemácias. Então eu acho que diante de um caso desse, que é mais sério, deveria ser encaminhada para o hematologista, para o especialista, para referência adequada. Cocal do Sul pergunta sobre os protocolos de atendimento às crianças. A área de saúde da criança do Estado está se propondo a produzir alguns protocolos, principalmente de atendimento à criança mesmo, mas ainda não temos esse protocolo. Alguns municípios já têm protocolo, como Florianópolis, Joinville, são municípios grandes, eles têm protocolo de atendimento à criança. Então, em caso de vocês quererem saber algum protocolo, saber como trabalhar, o que fazer, né, uma linha de cuidado, né, a criança, vocês podem contactar as secretarias municipais de saúde desses municípios e vocês eles vão poder orientar e dizer o que eles fazem, né? Existem realmente alguns protocolos, dependendo do município e da realidade do município, há alguns protocolos diferentes mesmo, que vocês podem contactar para tentar dar uma ajuda mesmo. Mas nós estamos tentando fazer, por motivos administrativos nossos, a gente não conseguiu ainda. Mas nós estamos pensando no protocolo para o estado todo mesmo. Em breve a gente vai conseguir. Salto Veloso quer saber, para desmamar a criança, qual o melhor método? Por que desmamar? É uma pergunta que a gente... desmamar em que idade? Por que desmamar? É porque isso vai depender da realidade de cada família, né? Tá achando que já tem que tirar o leite materno, mas a criança está querendo. Por que desmamar, né? Então, a primeira pergunta é essa: por que desmamar? Né? Qual é a idade dessa criança, né, que a gente quer desmamar? Então, dependendo disso, é que nós vamos discutir. Sabendo isso, a gente vai poder discutir e dizer o que fazer. E também depende de cada caso, é um caso diferente, né? Principalmente em amamentação, existem as dificuldades que a gente pode tentar ajudar a mãe até continuar a amamentar, né? Se ela tem alguma dificuldade, quer tirar o leite materno por alguma dificuldade que às vezes a gente pode ajudar, a gente pode ajudar, mas teria que saber qual é o caso, que é para poder decidir junto com a família. No caso que ela falou, quando a criança come de tudo e mama à noite. Mama à noite, como eu falei, cada caso é um caso diferente. A gente tem que avaliar, para poder ajudar essas mães e essas crianças, a gente tem que avaliar cada caso diferente, de forma diferente. Vamos ver qual é a situação dessa família, o que está acontecendo. Muitas vezes a criança está querendo mamar de noite porque a mãe está longe da mãe o dia inteiro, às vezes a mãe trabalha e ela chega de noite, a criança quer o contato com a mãe. Então o pedir mamar é uma forma da criança ter esse contato, esse calor, esse carinho da mãe. Então muitas vezes é isso, mas não dá não tem fórmula, né? Cada caso a gente vai avaliar e a forma de trabalhar também é diferente para cada um. Não existe uma coisa única, né? A gente tem os parâmetros, né? Não, até tal idade se recomenda. Mas essas particularidades
vai depender de cada caso e a gente também vai resolver dependendo de cada caso. Bom, o Salto Veloso especificou a idade, seria 1 ano e 2 meses, e a mãe quer desmamar. Então, qual o melhor método? Ah, tá. A mãe quer desmamar, aí a gente tem umas coisas, a gente sempre recomenda que a amamentação seja pelo menos até 2 anos, até porque não é por nada, é só pela proteção pelas vantagens que o aleitamento materno dá, mesmo na criança que já está comendo outros alimentos. Então a gente sempre procura ver qual é a dificuldade da mãe, né, por que essa mãe quer desmamar, qual é a dificuldade dela, para tentar ajudar que ela continue. Agora, se ela quer desmamar, né, ela não está afim, né, de jeito nenhum, então não tem um método para desmamar, não vai botar nada no leite, não vai amarrar a mama da mãe, ela vai ter que ser uma coisa gradual, aos pouquinhos, a criança já come de tudo, então substituir sempre a mamada por uma alimentação saudável, lógico, né? Mas depende do caso, tudo depende do caso, a gente não tem fórmula específica. A mãe quer desmamar, poxa, mas vamos ver o que acontece que você quer desmamar, o que tem por trás dessa história dessa mãe, é para a gente poder trabalhar, né? Ou trabalhar para o desmame ou trabalhar para que ela continue amamentando mais um pouquinho. Alguma coisa tem na história dessa família. A história da família é muito importante para a gente poder definir que ações que a gente vai tomar, que atividades a gente vai ter para que tudo saia bem, né? Dorteia pergunta, em caso de pais com o mesmo tipo sanguíneo, pode haver complicações para a criança? Se houver, o que fazer? Bem, o tipo sanguíneo não teria problema nenhum. Por que tipo sanguíneo? Não, essa pergunta tem que ser mais clara. Eu não entendi o que o tipo sanguíneo iria influenciar na criança. Pode haver alguns mitos, né? Porque pai com esse tipo sanguíneo, eu nunca ouvi isso, mas pode ser que seja algum mito. Mas o tipo sanguíneo do pai ou da mãe não vai trazer problema para a criança, a não ser que a mãe tenha sangue negativo, RH negativo, e o pai tenha RH positivo e a criança seja positivo, né? Então, durante a gestação pode haver problema, né? Então, esse aqui é o cuidado. Mas depois que a criança nasce, não tem nada a ver. É uma criança que com as mesmas características de outra criança qualquer. Então, antes de nascer, se a mãe é negativo, realmente pode haver problema de até a criança nascer com anemia, ou se houve outros nascimentos, outras crianças anteriormente, irmãos com sangue positivo também, essa criança pode estar sensibilizada e pode sofrer consequências, destruição do próprio sangue, se não houve um trabalho na maternidade de prevenção. Porque sempre que a mãe tem o sangue negativo, e a criança nasce com sangue positivo, ela recebe uma vacina na maternidade, um soro na maternidade, que vai prevenir problemas nas próximas gestações, mesmo que seja de criança RH positivo. Bom, em não havendo mais perguntas, eu agradeço as perguntas que vocês fizeram, a atenção de todos, e a gente se coloca à disposição para, quando quiserem falar sobre algum assunto desses aí. Nós falamos de uma maneira geral, mas esses assuntos existem especificidades. Então a gente pode falar de cada assunto desse especificamente, ou de outros assuntos que vocês quiserem. Estamos à disposição. Nós vamos deixar o nosso telefone, o nosso e-mail no final da apresentação, para que, caso de dúvida, vocês possam ligar para nós, tá? Muito obrigado, boa tarde para todos.